Pessoal, nessa crise do coronavírus, muita gente está se perguntando, e veja só, virou um cabo de guerra nas redes sociais, sobre essa dicotomia entre saúde versus economia. Obviamente o presidente foi na televisão para tentar aumentar a dicotomia. O que ele está querendo dizer é, as medidas de restrição para que as pessoas se locomovam, saiam de suas casas, vão destruir a economia, as pessoas vão passar fome, e aí, numa analogia bem vagabunda, ele diz, olha, as pessoas vão passar fome, então o remédio vai matar mais do que a própria doença, tá? É disso que eu vou tratar no vídeo, eu vou tratar de medidas econômicas para a gente poder passar por essa crise, minha opinião sobre lockdown vertical e sobre histeria e manipulação de dados em redes sociais. Vamos lá. Pessoal, pois bem, primeiro eu quero colocar essa questão da dicotomia, tá? Muita gente, olha só, nesse começo dessa quarentena, não está querendo aceitar a ideia da quarentena. E eu entendo isso, tá? O maior problema do Brasil é que o brasileiro, por diversas questões, primeiro, nós somos pouco produtivos, dois, a maior parte da população é pobre, ela vende o almoço para pagar a janta. As pessoas têm medo de não terem dinheiro para pagar suas contas, porque elas mal têm poupança para bancar 1, 2 semanas, tá? O fluxo de caixa das empresas também vai nessa linha, tá? Só que eu vou falar de empresas em outro vídeo. Eu vou falar sobre como atender classe média e como as empresas não quebrarem em outro vídeo. Agora eu vou tratar basicamente das pessoas e da sua subsistência, demonstrando de que dá sim para não deixar as pessoas morrerem de fome neste período de crise. Então as pessoas têm pouca poupança e elas estão com medo. E esse medo já chegou em maior parte da população, tá? Em especial a um grupo social muito específico, os autônomos. O que acontece, para ficar claro, tá? Trabalhadores assalariados, quem é funcionário público, quem recebe Bolsa Família e quem recebe aposentadoria, essas pessoas já têm salários, benefícios. Por exemplo, se o cara ele é um cara que é funcionário numa empresa, esse funcionário numa empresa, ele no mínimo, e acho que o Congresso já colocou isso, vai poder sacar o FGTS dele, eventualmente pode ter um seguro-desemprego e vai sair um projeto do Congresso versando sobre essa questão se vai pagar 30% do salário, 50% do salário. Fato é, essa pessoa, que em geral constitui a classe média, não vai ficar desassistida. Muito menos hoje quem é funcionário público e quem é, por exemplo, beneficiário de programas sociais como Bolsa Família e aposentadoria. Entendam, essas pessoas não irão passar fome, tá? Essas pessoas não vão morrer ao longo do processo. O que nós temos, porém, é um número muito grande. A gente fala na casa de 30 a 55 milhões de adultos brasileiros que são autônomos. Que é o cara, desde o cara que entrega bala no farol, o cara que é uberista, o cara que faz rap. Essas pessoas têm uma renda pequena, ou seja, essa renda gira em torno, na média, de R$ 1.400 por mês, ou seja, pouco mais de um salário mínimo. E o perigo é que essas pessoas não têm meios. Então logo acabe o dinheiro delas, elas não vão ter como subsistir. Essa é uma preocupação real. Mas dá para enfrentar esse problema e esse é o ponto que eu vou trazer para cá. A solução para isso. Vamos lá. A gente, e nós somos liberais, bem como inúmeras outras lideranças de todo o espectro político, da direita à esquerda, defende uma renda básica de emergência para essas pessoas. Ou seja, que o Estado forneça uma espécie de Bolsa Família, que vamos lembrar, tá, é uma criação liberal do Milton Friedman, ou seja, dinheiro injetado na veia para as pessoas, para esses autônomos. Esses autônomos precisam de uma bolsa para que eles possam passar por esse período. Tá? O Congresso Nacional sugeriu ontem uma bolsa individual de R$300 para esses autônomos, limitados aí na família a um número X de pessoas. Também tem a questão de mães de família, que eventualmente são arrimo de família, elas que cuidam, e eventualmente se ter só 300 para ela não vai dar, então você precisaria complementar para chegar próximo de um salário mínimo, certo? A ideia é que isso se aproxime em R$1.000, R$1.200, dependendo do núcleo familiar, tendo 2 ou 3 pessoas ali com esse benefício. E assim, esse núcleo familiar, que entendendo a média dos autônomos no Brasil que ganham R$1.400 por mês, eles estariam próximo disso e não passariam fome, a gente não teria uma calamidade. Isso faz sentido, tá? Liberais podem defender, conservadores podem defender, os sociais-democratas estão defendendo. Isso pra gente é uma medida que o Estado pode adotar no momento de uma crise tremenda como essa. E aí vem a pergunta, tá? Como pagar? Eu tô com um estudo muito legal que foi feito pelo Matheus Hector, ele é do Livres, ele é do Renova BR, e ele trouxe essa ideia da gente fazer um corte no salário do funcionalismo na casa dos 30% e pegando os funcionalismo federal, estadual e municipal. Ou seja, você faria um corte ali no funcionalismo, você diminuiria o salário dessas pessoas durante essa crise e durante esse processo, esse salário ele seria revertido para fiscalmente
atender essa bolsa que iriam para os autônomos. Obviamente teria um limite. Por exemplo, se você cortou 30% de um determinado funcionário público e isso bate ali no salário mínimo, aí para. Ou seja, você garante o salário mínimo dessas pessoas e elas conseguiriam passar por essa crise, ao mesmo tempo, parte desse salário iria todo para ajudar a resolver esta crise. Ele está imaginando gastar por mês, nesse cenário que eu levantei, cerca de 11 bilhões, ou seja, 11 bilhões de reais todo mês com essa bolsa. E está imaginando economizar com esse corte de 30% cerca de 8 bilhões de reais todo mês. Ou seja, quase que as contas se encontram, tornando o programa algo que não estouraria o nosso orçamento. Ele seria um programa fiscalmente responsável. Só que o impacto é muito maior, porque ele evitaria um caos social, e evitando um caos social a gente consegue manter a população tranquila, em casa, evitando se contaminar, e ao mesmo tempo sabendo, bom, beleza, eu não vou passar fome no processo, e quando a economia voltar, eu vou estar tranquilo para minha vida andar. É importante colocar esse ponto, porque o Congresso Nacional já está tratando da Bolsa, mas nós ainda não vimos qual é a proposta que o Rodrigo Maia e que os deputados vão trazer para resolver isso, para resolver como paga. Porque simplesmente a gente vir e sair dando benefício sem pensar como pagar a conta, uma hora a conta vai chegar e vai chegar rápido, vai chegar com as contas públicas estourando e a gente vai ter um problemaço para lidar. Nós do MBL soltamos no nosso Instagram e no nosso Facebook algumas medidas que a gente defende, que incluem essas aí e também esse corte bem ousado no salário do funcionalismo, especialmente no alto funcionalismo. Tem juiz ganhando acima do teto com benefício que levanta no mês 50, 60, 70 mil reais. Isso pagaria bolsas para centenas de pessoas. Ou seja, é hora de utilizar a gordura mais absurda e abjeta que a gente tem, que é a gordura do privilégio. Tá? E esse privilégio pegaria do juiz, pegaria do político, do senador, do prefeito, de todo mundo. Todo mundo que detém grandes salários na máquina pública precisa fazer seu sacrifício, sim. E aí eis essa questão. Você fala, tudo bem, Renan, mas e o empresário e tal? Calma, eu vou tratar disso num próximo vídeo, muito específico, pra gente não misturar as bolas agora. Agora eu quero deixar claro para vocês da necessidade que o Brasil inicie, de fato, o lockdown, que o Brasil fique, de fato, em quarentena. Porque esse discurso que o presidente faz na TV é um discurso muito malandro, tá? Porque ele não propõe nada, ou seja, todas essas medidas que a gente está falando estão sendo propostas pelo Congresso, o presidente não propõe nenhuma medida para resolver o caos social, a fome, e o que ele faz é só botar o medo das pessoas que elas vão ter caos social e fome. Ou seja, ele só denuncia e não propõe. O que a gente tem que fazer é propor a solução, e não só ficar denunciando. Me parece que quando um cara fica só denunciando, o que ele está interessado mesmo é em ver o circo pegar fogo. E tudo indica, e pelo próprio histórico do Bolsonaro, é que ele quer ver o circo pegar fogo. Em 2018, quando teve greve de caminhoneiro, ele foi a favor. E estava tendo desabastecimento e estava se falando, à época, sim, das pessoas perderem emprego, não terem renda, não terem gasolina para colocar um carro, comida para colocar na mesa. E ele, na época, não ligava. Então a gente achar que o Bolsonaro tá aqui de heróizinho preocupado com as pessoas, vocês me desculpem. Não. Tá? Ele está sendo muito seletivo e está escolhendo um caminho para dividir as pessoas no momento onde elas têm que estar unidas, em quarentena. Em nenhum país sério no mundo, essa história de lockdown vertical, que me parece um nome assim muito divertido. Lockdown vertical parece o nome de uma manobra de skate. Né? Pá, eu dei um 360 e um lockdown vertical. Mas na prática isso é só uma manobra retórica. Nenhum lugar sério está propondo lockdown vertical e muito menos os países onde o problema está estourando. Se você for em Nova York agora, os médicos relatam que o caso é pior do que a destruição das Torres Gêmeas. É uma catástrofe. Eles não têm equipamento, eles estão falando em ter que arrumar mais 40 mil respiradores. Os pacientes estão tendo que tirar o respirador de uma pessoa e colocar na outra sem nem limpar direito. As pessoas estão se contaminando, os médicos estão contaminando, e como os médicos estão trabalhando 13, 14, 15 horas por dia, a imunidade está baixa, aí os médicos são internados também. É desesperadora a situação e ninguém está brincando com isso. Então, assim, todos os países que estão tendo esse drama, todos eles estão falando quarentena, 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 quarentena. E o mínimo que a gente tem que fazer agora é, pelo menos para esses primeiros 20 dias, quarentena séria. Ficar em casa com essas medidas econômicas que reduzam o impacto e que ninguém passe fome, que a gente evite saque, que a gente evite sofrimento, evite violência. É isso, eu estou sendo muito claro para que ninguém venha com maldade e tentar tirar algo ruim das palavras que eu estou colocando. A gente sabe que precisa dessas medidas aí já. Os especialistas creem que depois dessa avaliação da quarentena, e conforme a gente vê a evolução da doença e a evolução da epidemia, a gente possa saber, olha, talvez dê para abrir um pouco um comércio aqui, outro comércio ali. Nenhum país no mundo que está vivendo a crise está fazendo isso, tá? Eu vou deixar isso bem claro. Absolutamente nenhum. As medidas restritivas, na verdade, estão aumentando. Mas fica aberto para ceder, eventualmente vai que essa pandemia é só uma gripezinha, como o Bolsonaro disse,
Vai que a hidroxicloroquina vai resolver tudo como muita gente espera? Eu sou cético, eu sou prudente, eu sou conservador nesses termos. Me interessa muito proteger a vida humana e, obviamente, arrumar meios com o Estado para que as pessoas não sofram. Mas esse discurso que diminui o problema, me parece, e acho que parece para você, pessoa de bom senso, muito mais um discurso político interessado em dividir as pessoas do que realmente querer salvar o povo. Porque o povo nessa história não recebeu nenhuma proposta do governo federal, o presidente da República não foi na TV nenhuma vez para acalmar as pessoas sobre a doença, pelo contrário, ele só minimizou, e a gente está vendo essas medidas serem adotadas e discutidas pelos deputados, senadores, intelectuais, médicos, todo mundo na sociedade civil. Tá? Isso está vindo de fora para dentro e é importante contar com a sua participação para evitar não só o caos sanitário, o caos médico, mas também o caos econômico e social. Aguardem que amanhã a gente vem com um vídeo bem legal tratando de medidas para as empresas. Um abraço e é isso aí.